Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alfa Photobook, Assis e Café Ananias. Alfa Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário, o que importa é que você está desse lado e nós aqui mais uma vez trazendo um conteúdo de primeira e dessa vez é de primeira versus primeira, porque é um assunto que aborda todos nós fotógrafos, aliás, acho que toda a população do planeta. Mas antes de apresentar o nosso convidado, gostaria muito de agradecer os nossos patrocinadores, Alfa Photobook, Café Ananias e Assis. Vamos deixar aqui todas as descrições dos nossos patrocinadores e é muito importante que você aí desse lado contribua clicando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, porque o YouTube, quanto mais vocês fizerem isso, mais ele entende que o nosso conteúdo é relevante e é feito para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa audiência maravilhosa. E agora eu quero apresentar para vocês Igor Figueira. Seja muito bem-vindo! Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Tudo bem, meninas? Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Gente, já deu pra perceber, ele é um pouquinho tímido, mas tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar sorrindo, brincando e o que importa é o conteúdo que esse homem vem trazer aqui hoje, né, Igor? Então, certeza. Igor, pro pessoal entender quem é você, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira e depois a gente começa esse bate-papo aí. Perfeito, Annalise. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Igor Figueira, né? Eu sou consultor e educador financeiro hoje. Né? Tenho 42 anos. Né? Sou casado com a Nanda Thierry, fotógrafa também. Maravilhosa, que tá aqui com a gente nos bastidores. E nós temos 3 filhos hoje, né? O Bernardo, o Joaquim e a Maria Flor, que vai completar 2 aninhos daqui a pouco, né? No mês de setembro. Bom, eu sou engenheiro de formação. Né? Depois que eu fiz a faculdade de engenharia, eu acabei me especializando na parte de finanças. Né? Eu comecei a trabalhar na Petróleo Ipiranga, lá no Rio de Janeiro. E depois de 5 anos eu mudei para a Vale. Né? Então, na Vale foi onde eu, de fato, comecei a me dedicar mais a essa área financeira. E trabalhei durante 13 anos com foco nisso, né? Na parte de planejamento, de organização e de orçamento dentro da empresa. Né? Então, lá eu me tornei gestor e acabei aplicando tudo isso e trouxe esse conhecimento, essa bagagem toda, depois do momento que eu decidi sair da empresa para tocar minha vida, né? Então, assim, a minha vida individualmente, ela foi uma decisão tomada buscando a qualidade de vida, né? Pensando na minha família, pensando nos meus filhos. Eu acho que isso tudo corroborou com aquele estresse, né, do dia a dia, que a gente fica ali trabalhando às vezes 12 horas por dia, 14 horas e entende que a vida não é só isso. Então, eu tomei a decisão junto com a Fernanda, na época, para a gente mudar de ares e resolvi ingressar nesse mercado, nesse empreendedorismo, como vocês todas fotógrafas também são, com o objetivo principal de ajudar pessoas. Ajudar pessoas, ajudar empresas, porque o conhecimento que eu tenho, né, foram quase 20 anos de empresas e a especialização que eu fiz, eu vejo que eu tenho como agregar e ajudar muita gente a ter condições de ter uma vida financeira mais saudável ou ter um negócio mais saudável financeiramente também. Olha, com certeza, isso é muito valioso para nós fotógrafos, né? Principalmente para mim. Então, eu te recebo aqui muito porque, olha, a minha vida financeira é uma bagunça. Aliás, se você quiser fazer um case de sucesso, porque eu duvido como que você vai conseguir reverter isso. Olha, se você reverter a Dani Nicolini, porque pensa a pessoa que gosta de gastar.
Eu não tenho conta, mas eu também não tenho dinheiro guardado, entendeu? Adoro isso. Assim, o fato é esse, né? Assim, a gente não pode tirar, assim, o mentor, o orientador, ele tá ali para trazer toda a bagagem, vamos dizer assim, toda a orientação que pode ser seguida. Mas é claro que o protagonismo sempre é da pessoa, né? A atitude, a ação, né? Exatamente. Ação. Não Ô, dá Igor... para fazer milagre, né? Não, e na dá, fotografia. né? E o pior é que a gente vê que na fotografia, isso é muito comum. As pessoas dentro da fotografia, e você tem uma fotógrafa, uma esposa fotógrafa, que, graças a Deus, prospera, né? Porque tem um marido aí que tá aí do lado. Deve ser muito maravilhoso poder ter esse lado de ombro, né? Pra poder ajudar. Mas né? Companheiro de... Porque, assim, essas dúvidas, ela vem e a fotografia, ela tem muito disso, né? As pessoas, elas, na parte financeira, elas começam um pouco desequilibradas, sem orientação. Na verdade, somos um país sem orientação financeira, né? É isso. E um país que gosta de gastar também, que é bem, bem comum. E na fotografia, eu vejo essas dores, né? Que as pessoas têm essa dificuldade de lidar, o negócio crescer, dessa organização. E aí eu queria saber, mesmo com a esposa fotógrafa, hoje você ajuda fotógrafos, e eu queria saber como que você entrou na fotografia e como esse olhar pode ajudar a gente, nós fotógrafos, né, com o seu olhar. Com certeza, Dani. Assim, o meu ingresso na fotografia, na verdade, você acho que já captou por aí, né? A Fernanda, ela também decidiu seguir esse caminho, já tem 10 anos. E eu sempre fui o suporte para ela, né, meio que indiretamente, enquanto eu trabalhava nas empresas. E depois que eu saí, aí foi uma dedicação um pouco mais integral, né? Então, assim, é uma dor que ela sente, é uma dor que muita gente sente, né? Assim, quem não tem aptidão, ou então quem não tem essa facilidade em lidar com números, e isso é super natural, né? Cada um tem o seu perfil, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então... ela sempre teve essa dificuldade. Não que ela não tivesse a responsabilidade de saber ter que controlar, né? Até porque dentro de casa a gente sempre conversava. Mas tem sempre a barreira, né? Eu tenho que fazer isso, e aí nunca dava o primeiro passo. Então, junto com ela, a gente começou a fazer o controle da empresa dela, e aí foi onde tudo começou. Então, esse vínculo aí com a fotografia, ela começa dentro de casa e hoje está expandindo. Tem as alunas que a gente dá aula de precificação, dá aula de controle de fluxo de caixa, né? Então, assim, plantando a sementinha para que cada um possa colher esse fruto lá na frente de uma melhor gestão financeira da sua empresa, tá? Quando você diz, né, o controle financeiro, a gente está falando de fotografia, mas eu acho que esse mal é um mal da população, sim, né? A gente sim. vê profissionais e até pessoas muito bem-sucedidas que não sabem administrarem isso e acaba realmente no buraco, né? Especificamente para o fotógrafo que você tem vivido agora mais com a gente, né? Você acha que isso é pior pra gente ou realmente é uma forma generalizada, as pessoas não têm muito essa educação financeira? Assim, Analice, é como a Dani falou, né? Eu acho que não tem na base, né? Então, assim, fica mais difícil das pessoas até levarem depois para sua vida profissional quando a gente não tem uma educação financeira de escola ou então na própria faculdade, né? Então, isso é geral para a população brasileira como um todo, tá? Então, assim, de novo, né? Pessoas que não trabalham na área de exatas, vamos ser um pouco mais prático, e assim, até pessoas que dentro da área de exatas também, às vezes a pessoa não tem essa disciplina, essa responsabilidade de fazer o controle, apesar dela saber lidar com números. Então, assim, não é só fotógrafo. Tá, eu tenho clientes veterinários, eu tenho clientes de todas as áreas empreendedoras e que têm essa dificuldade. Então, assim, tem que fazer organização, tem que fazer um planejamento e não sabe nem por onde começar, né? Então, assim, esse acho que é o ponto. Já tive terapeutas, advogados, então, assim, é o mal da sociedade como um todo, né? Então, assim, você vê que todo mundo que não está atrelado à área de exatas acaba sofrendo um pouquinho mais com isso. Né, assim, tem gente que sabe, tem a consciência que precisa ter esse controle, precisa fazer um planejamento financeiro e até se esforça para isso, né? Então busca uma capacitação, busca um ensino, mas tem uns que
progridem e tem outros que às vezes não conseguem avançar. Então, para isso serve o consultor, para isso serve um educador financeiro. Eu trabalho também com finanças pessoais, então assim, a pessoa tem dificuldade na vida profissional, com certeza ela também vai ter dificuldade na vida pessoal, né? Então, tem esse suporte, né? A consultoria financeira, a gestão financeira, ela é fundamental para qualquer negócio, né? Assim, metade das empresas hoje do nosso país, elas quebram por gestão, dentro de 3 anos. Sim. Né? Isso é número, isso é estatística. Né? E aí, como que você faz, então, para nós fotógrafos, principalmente para quem tem esse tipo de problema, né? Que acho que quase todo mundo, como é que inicia com você? Explica um pouquinho, né, para os nossos ouvintes entenderem. O que é importante, assim, para começar? Eu acho que a partir do dia que esse programa for ao ar, você não vai mais ter agenda. Eu acho que você vai precisar ter uma secretária só para responder o WhatsApp, né? A Nanda vai largar a fotografia e vai virar secretária. Exato. Explica um pouquinho, até para eles entenderem, para a gente também entender como é que funciona, né, essa organização, como que é feito desde o início lá. Bom, Analice, assim, o princípio básico é, dentro da organização financeira, tem que ter controle. A gente nada consegue tomar decisão na área de finanças se a gente não souber o quanto que a gente ganha e o quanto que a gente gasta. Né? Então, assim, o simples é isso. Né? Então, assim, e saída. Entrada e saída. Né? Então, você montar o seu fluxo de caixa simplificado é essencial. Porque se você não souber se está tendo lucro ou se está tendo prejuízo, qual é a decisão que você vai tomar? Qual é o plano de ação que você vai correr atrás? Né? Então, assim, é necessário ter tudo registrado. Tá? Então, tem que anotar o gasto, os gastos que você tem dentro do ensaio. Você tem que anotar todos os seus gastos que você tem que são necessários, são os gastos que, vamos dizer assim, eu vou entrar já numa parte aqui mais técnica, que é o custo fixo, né? Sim. O que você tem de custo hoje que é inerente do seu negócio, que você vai ter... Vendendo ou não, você tem que pagar, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter tudo registrado. Se você não registrar isso, você não vai saber para onde tem que seguir. Né? Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, você tendo o que entrou e tendo o que saiu, você vai conseguir saber qual que é o seu saldo. Né? Então, assim... Depois disso, o que tem que ser feito? Um planejamento. Eu acho que vocês na vida, como empreendedores e como fotógrafos, como eu também sou empreendedor hoje, tem uma remuneração variável. Né? Então, assim, tem uma renda variável. Muito, né? Então, assim, janeiro é um valor, fevereiro é outro, março é outro. Então, assim, como que a gente lida com isso? Né? Então, assim, a gente tem que ter um planejamento mínimo. Quanto que eu quero vender naquele mês, quanto que eu quero gerar de receita naquele mês e nos próximos meses. Né? Com esse planejamento, a gente vê o que pode ser feito em termos de investimento. Né? Então, assim, são passos seguintes que a gente tem que acompanhar e controlar, verificando se está tudo certinho ou não. Né? Então, anotar tudo é um primeiro passo. Né? Segundo passo é ter um planejamento mínimo. Depois que a gente fizer o planejamento, tem que controlar, saber se aquele planejamento está sendo cumprido ou não. E depois disso, faz uma estratégia um pouco mais elaborada de fazer planos futuros, né? Metas um pouco mais de médio prazo. Ousadas, né? Ousadas e de crescimento. Tá? Então, assim, isso tudo, bem resumidamente, né, gente? É claro que você tem uns pormenores aí, mas o importante nisso tudo é não deixar de controlar e não deixar de ter meta. Né? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Ou não vai para lugar nenhum. Ou fica parado, estagnado, né? Estagnado. E aí a consequência é quebrar, né? Então, assim... Quando chega nessa etapa de fazer os cálculos, né? Muitas vezes a gente está pagando para trabalhar e não sabe. Então, eu sei que isso é importante, eu só não faço. Mas... É que falta tempo também, aí você vai indo, tá, as contas estão sendo pagas, não tá faltando, e aí você vai indo achando que tá tudo bem, mas às vezes não tá saudável e você tem que tomar algumas ações para se tornar mais saudável. Que eu acho que a minha mente, com certeza, e meu sono seriam melhores, né? Então depois a gente vai conversar sobre isso. Mas quando a gente fala sobre esse controle, para eu entender, a gente já coloca o nosso salário, o que a gente tem que separar? Tem alguma porcentagem que é o ideal separar? Logo de começo já põe essa porcentagem?
Então, aí acho que você tá entrando no universo já de separar o que é pessoal e o que é jurídico, Ah, né? também, é. Né? Então, assim, Que eu nunca fiz também, tá? Que é o maior erro, né? é um dos maiores, É, vamos um botar dos, assim. né? Não controlar já, eu acho que é o primordial, né? Porque se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, não sabe nada, né? Então, assim, é essencial a gente ter uma separação da conta pessoal da conta jurídica, né? Então, o que é eu, Dani, o que é eu, Analice, e o que é a empresa de vocês, né? Então, na hora que a gente faz esse planejamento, sim, a gente pode separar uma remuneração, né? A gente tem que separar uma remuneração, até porque senão como que você vai pagar suas contas pessoais? Então, dentro do planejamento não existe um percentual fixo. Eu acho que, de novo, na hora que você desenhar, não pode ser nada absurdo, você não pode, tudo que gerar lucro, você tirar para você, né? Eu acho que esse é um principal ponto da remuneração, mas você sim, porque você tem que ter um percentual sempre ali para reinvestir na sua empresa, senão a sua empresa vai estagnar. Então, assim, defina vamos dizer assim, o prolabore, o seu salário, retire ele todo mês e depois que a empresa for crescendo, for evoluindo, você faz o ajuste no seu salário novamente. Tá? Então, assim, não tem um percentual fixo, isso parte dentro do planejamento, assim, quanto que eu consigo tirar, porque... Não adianta você colocar o seu prolabore de 15, né? Exatamente. Se você tá faturando 10 aí. Então, assim, é mais ou menos por aí. Então, assim, a gente tem que ter essa análise, né, para fazer um planejamento mais adequado, mas não tem um percentual fixo, assim, que a gente precisa colocar, Determina, não. né? Determina. Tem gente que... É certo isso? Tem gente que às vezes faz um controle, aí tem lá o seu prolabore, tem o valor que separa para a empresa, mas se teve um lucro a mais, a partir dentro da organização, depois de um determinado valor, se passar, aí você pode ganhar um bônus? Pode. Pra gente ficar feliz, né? Exatamente. Até porque, assim, de novo, se você já chega nesse momento que você tem um planejamento e que você criou metas para você, eu acho que nada mais justo. Se você atingiu aquela meta ou você foi além daquela meta, por que não ser remunerada por isso? Tá? Então, assim, mas tem que ser sempre de forma consciente, desde que você não vá prejudicar o fluxo de caixa da sua empresa. Então, assim, não é isso que a Analice falou. Não adianta tirar 15 enquanto você está ganhando 10. Então, assim, se você teve um desempenho melhor do que esperado, sim, por que não me remunerar? Então, como que a gente pode ter esse planejamento de forma mais assertiva? Colocando isso na precificação. Então, assim, como que a gente precifica os nossos serviços, né? O fotógrafo, como que precifica o serviço? Eu não sei se isso é uma realidade de vocês, ou então se vocês já tiveram alguma orientação diferente, mas o que eu vejo nesse mercado é que muita gente se compara com um concorrente do lado. Sim. Né? Então, assim, não está errado, mas isso deve ser uma análise qualitativa do seu preço. Né, do seu valor, né? Vamos botar assim, né? A gente gera valor para as famílias. Né? Então, assim, essa parte da precificação, a última etapa é você fazer uma avaliação de mercado, fazer uma comparação com seus concorrentes. Mas ela não pode ser determinante. Por quê? O que vai ser determinante? Os seus custos, os seus investimentos, a sua remuneração, o quanto que você quer ter de lucro, quanto que a sua empresa quer crescer, porque isso tem que ser a base do seu preço. Né? É óbvio que não adianta a gente se iludir e colocar um preço lá em cima e não estar compatível com o mercado. Né? Assim, você vai ter que gerar uma percepção de valor muito grande das famílias dos seus clientes para que você possa cobrar um valor muito além do que a concorrência pede. Né? A concorrência ela é muito desproporcional em questão de região, sim. várias coisas, né? E às vezes você cobra do colega. Então, primeiro você quis dizer, a gente precisa saber os nossos preços, fazer o cálculo tudo bonitinho, organizado, sabendo os seus custos, né? E a partir dali a gente analisa o mercado para ver se a gente está maior ou menor e se a gente está dentro. E às vezes você, dentro dos seus custos, dependendo, você consegue até aumentar, né? Exatamente. Porque você vê que você está. Exatamente, porque você pode, se você enxerga a valor. percepção sua do seu trabalho, já agrega um valor melhor do que o que você está avaliando no mercado, sim, você pode incrementar e gerar uma margem maior, aumentar a sua remuneração, mas o dever de casa tem que partir de dentro de casa. Não adianta você fazer uma precificação e você não sabe se está pagando seus custos. Exato. Então, assim, você não sabe se está pagando seus investimentos. E aí, a gente olha, o que eu percebo muito mas eu tenho o aluguel do meu estúdio. Eu tenho
os Tem custos. internet, tem Adobe, exatamente. tem tudo, né? Mas aí tem gente que esquece os equipamentos. O equipamento é, sim, um investimento que você fez e que ele precisa ser remunerado pelo preço, pelo valor do seu serviço. Né? Então, assim, isso tudo tem que estar dimensionado. E aí entra, de novo, a sua remuneração, entra o lucro que você quer ter dentro da empresa e entra as suas metas. Né? Então, assim, você colocou lá dentro da sua precificação que você queria vender 5 ensaios de tal serviço, você vendeu 10. Por que não? Eu estou gerando um valor a mais dentro daquela minha meta estabelecida, então eu posso sim, talvez me remunerar por esse, vamos dizer assim, esse além do que foi alcançado, né? Ontem, inclusive, eu escutei no rádio o Bruno Perini dando indicações, né, financeiras, e uma pessoa falou assim, olha, eu me planejei para viajar, trabalhei a vida toda, já paguei a viagem e já paguei a hospedagem. A viagem está 100% pago, porém, eu fui demitida. E agora eu vou ter... Aí recebi uma rescisão e agora vou ter que arcar com os custos da viagem. Devo viajar ou devo cancelar a minha viagem, né? Daí ele falou, olha... É muito relativo, né? Se você trabalhou por anos e você tem um fundo de garantia, você recebeu uma rescisão que você está dizendo que foi mandado embora. E o mais importante, se você tem um caixa, sabendo que você pode levar 6 meses para se recolocar no mercado e não fizer falta, você vai, né? Então, eu sou muito segura, né? Entre aspas. Então, eu falo, gente, tudo parte daquilo que te dá segurança, né? Isso. É você que tem que analisar, né? A decisão, ela não é só financeira, né, Analice? Assim, eu acho que o ponto, acho que também é uma dica que eu posso deixar aqui é a decisão financeira, ela te dá um norte, né? Então, assim, de novo, o controle financeiro, a gestão financeira, eu ia até deixar essa dica para o final, mas vamos lá, vamos adiantar, porque assim, a gestão financeira, na verdade, ela te oportuniza, ela te dá capacidade de tomar melhores decisões. A verdade, no fundo, é isso. Não é meramente financeiro que a gente toma a decisão. Né? Cada ser humano é um ser humano, tem emoções envolvidas, tem ambientes que influenciam nisso tudo. Então, toda decisão na nossa vida, ela não é meramente financeira. Se a gente for certinho só no finanças, sempre vai apontar para um lado. É a mesma pergunta, né? O Bruno Perini é muito, talvez... eficaz no que ele fala, eu sigo ele também, mas eles fazem avaliação, né? É melhor alugar ou melhor comprar um apartamento, né? Uma casa, um imóvel. Um carro, hoje em dia, né? Hoje Alugar em dia, ou comprar ou ficar andando de Uber. Financeiramente, sempre vai apontar para o aluguel. Mas isso quer dizer que todo mundo vai alugar? Não, porque tem outras questões envolvidas, né? Eu tenho 3 filhos. Eu ter um carro de aluguel, será que é o mais seguro para mim? Sim. Ou eu quero ter sempre disponível o meu carro para poder, eu tenho que levar o meu filho numa emergência, eu tenho o meu carro disponível. Então, isso tudo mostra que a gestão financeira não é única na decisão, mas ela te oportuniza tomar decisões mais conscientes e melhores para sua empresa. Ter escolhas, né? Exatamente. E tendo ciência do que você está fazendo. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe aí do Perini, tem gente que chama de reserva de emergência. A gente precisa ter reserva de emergência na nossa vida pessoal, um fundo, reserva, qual o nome que seja, e a gente precisa ter na nossa empresa. Então, dentro da precificação ali, tem que separar um pouquinho do lucro, tem que separar um pouquinho para reserva, porque assim, não, mas eu tenho que fazer minha reserva no meu primeiro ensaio. Não, vai constituindo. Até porque você não espera que tenha que usar para uma emergência. Mas tem uma porcentagem ideal? Porque às vezes o lucro vai aumentar e as porcentagens automaticamente aumentam. Exato. Assim, um padrão seguido é uns 5% dentro da precificação. Não é muito, né? Não é muito, até porque você vai constituindo aos poucos, entendeu? Assim, você não vai... de novo, você não vai gerar uma reserva de uma hora para outra. Claro que se você tiver disponibilidade de recursos para fazer isso, beleza, você já bota lá numa aplicação segura e deixa lá o dinheiro para uma necessidade emergencial. Mas se não, você aplica ali, tira 5% do seu preço, do valor dos ensaios e vai aplicando isso a cada ensaio. Isso é essencial, gente. Acho que vocês passaram aí pela Covid, todo mundo passou. Então, assim, quem tinha um fundo de emergência, uma reserva de emergência, com certeza
Respirou melhor. Respirou alguns meses um pouco melhor, Exato. né? Então, assim, pôde tomar decisões Sim. de forma mais tranquila, vamos dizer assim, né? Eu fico pensando, quem não tinha essa oportunidade, talvez teve que encarar, voltar a trabalhar no risco. Ou fechar as portas Ou mesmo. fechar as portas, né? Então, assim, é isso, né? O fundo de emergência, ele é essencial para uma saúde financeira de qualquer negócio. Tá, e agora porque assim, tudo na teoria é muito maravilhoso, né? Você ter tudo tabelado, Sim, as planilhas, fundo de reserva, 5%, mas assim, para quem tá iniciando e tá iniciando realmente do zero, sem um caixa, né? Conseguiu lá fazer o seu financiamento da câmera para começar. E não tá sobrando ainda esse fundo de reserva, ele mal tá conseguindo se manter o mês a mês, né? Qual seria a dica? Como essa pessoa realmente começa de uma forma correta, né? E se não der certo esse início, o que ele tem que fazer? Ele recorre a um empréstimo? Como é que faria isso tudo, né? Até para quem está iniciando, entender melhor essa forma financeira de fazer certo. Bom, Analice, assim, claro que cada caso é um caso, mas, assim, para quem está começando e não tem essa disponibilidade de recurso, assim, é essencial fazer um bom planejamento. É claro que, de início, você tenha que abrir mão desse percentual de reserva. Sim. Muitas das vezes você talvez tenha que abrir mão da sua Prolabora, da sua remuneração. para que você consiga fazer girar a sua empresa de início. Tá? Então, isso é um planejamento. O quanto que eu tenho que vender de início, o quanto que eu tenho que buscar aumentar a minha receita para que nesse momento eu consiga me pagar. Então, assim, eu acho que o mínimo que tem que ser feito é fazer uma precificação que você consiga pagar esse financiamento dos equipamentos e que você consiga gerar cliente. A verdade é, o trabalho de vocês de fotografia a gente precisa ser visto, né, a gente, né? Eu tô até me incluindo já, mas vocês precisam ser vistos e precisa conseguir cliente. A verdade é essa. A renda de vocês vem com cliente, quanto mais cliente vocês conseguem, mais indicação vocês conseguem. Então, para esse início, sim, a gente pode abrir mão da composição do fundo de reserva, talvez botar metade do seu prolabore, né, parte do seu salário, abrir mão disso, para que você consiga fazer esse giro e consiga gerar a receita necessária para vencer essa primeira etapa de falta de recurso. Sim, apesar de ser uma pessoa controlada, eu tenho 15 anos de fotografia e eu levei 12 anos para ter isso planilhado. Então, assim, eu sabia que eu ganhava, porque dava para pagar as contas, dava para... que nem Red Bull, né? Ganhava asas para voar. Então, quanto você ganha? Eu trabalhava fixo também, né? Não importa, dá. Tal. E depois, quando eu realmente planilhei isso, aí a minha ficha caiu. Que assim, eu ganhava bem, mas os custos da própria empresa... Consumia tudo. Consome muito, então eu achava que eu ganhava muito mais e na verdade não. Para você ter essa empresa, manter, né, com freela, com álbum, é muito alto. Então foi muito bom para mim, porque daí eu falei, gente, realmente empreender é muito difícil, porque você vai pagando conta, você acha que tá ganhando, Você tem uma falsa esperança, né? Você fala, tá indo tudo muito bem, mas quando você vai ver, você gasta muito bem também, né? Não, e é muito bom quando você coloca, porque aí quando você chega lá, cada 15 dias, sei lá, que você vai olhar, você fala, gente, como eu gasto na padaria? Na padaria. É isso. De 5, de 15, de 35, quando você vê, você gastou R$1.000 na padaria. E restaurante? Eu fui ver que assim, né, a gente trabalha, chega final de semana, eu venho de um evento, minha filha tá em casa, meu marido, você quer agradar, você quer ficar aqueles míseros 2 horas junto, vamos comer fora? 300, 350, 250, você põe no mês e fala, gente, isso aí é mais do que a compra que eu gasto no mês, então é muito bom. Aí eu já sou de cortar, né, eu fui fazendo assim, corta tudo, né, e aí perde até a alegria de viver, né, mas é muito bom. É isso, assim, acho que um ponto importante disso, assim, é não olhar só para faturamento, não olhar só para venda. É claro que a gente tem que ter controle das nossas vendas, porque as vendas estão em cima das nossas metas. Então, a gente bota algumas metas ali de venda e a gente tem que controlar isso. Mas a gente não pode olhar só para venda, só o que está entrando no nosso bolso, né? Eu tive, muito por experiência também, eu acho né? que como você colocou, Analice, assim, eu tive experiência com a Nanda também. Então, ela falou assim, já estou tirando mais que o salário que eu tinha na minha empresa antiga. Ai, que lindo. Mas, assim, muito legal, só que
na hora que a gente botava na mesa, olhava o fluxo de caixa Ganhar completo. é uma coisa, né? Sobrar é outra, né? Exatamente. Sobrar é O quanto que eu outra. gastei. Isso. Exatamente. Então, assim, É esse pouco, é o ponto. a porcentagem Exatamente. é pequena, né? Porque são pequenas fundamental. coisas que estão envolvidas que a sim. gente não coloca, né? Eu tenho uma dúvida minha lá. particular, tá? Eu pago as contas, tá tudo certinho, assim, mas eu tenho uma dificuldade de fazer o PJ. Eu tenho até o cartão, mas ainda não mexi nele, sabe? Eu fiz, eu tomei atitude, fiz a conta PJ. Ponto. Eu quero fazer uma conta PJ. A partir do momento que eu abrir uma conta PJ, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que prestar contas, como é a declaração, tipo assim, o que eu preciso fazer, porque vai mudar muito a minha rotina, vai mudar, eu vou precisar fazer algo diferente, porque eu sou MEI. Eu não emito nota. Sim. Então eu fico na minha cabeça falando, gente, o que eu vou ter que fazer? Eu faço um cartão PJ, é só mandar depositar lá e depois ele me paga aqui, mas eu tenho medo, porque o que eu faço com uma conta PJ? O que eu vou precisar falar para fazer tudo certo? Então, assim, existem particularidades com relação à MEI, a microempresa, né? Depende do qual é o seu faturamento anual. E a minha recomendação, Dani, assim, é que tenha sempre o suporte de um contador. Sim. Então, assim, a MEI não tem exigência legal que você precise ter um contador. Mas você tem algumas declarações que você tem que fazer anualmente, né? Você tem que declarar o seu faturamento para comprovar que você pode continuar sendo MEI. Tá? Então, isso tem lá uma declaração dentro da Receita que você tem que preencher isso anualmente. E aí, assim, eu acho que dúvidas um pouco mais técnicas do que de fato tem que ser feito ou não, ou quando migra para microempresa ou não, para uma pequena empresa ou não, eu acho que é sempre bom ter um suporte de um especialista, de um contador, porque a necessidade legal é a partir de micro e pequena empresa, tá bom? Mas, assim, se hoje você tem uma dúvida com relação a MEI, são declarações. Não, isso eu faço. É isso, então a eu tenho um declaração. contador, ele faz a minha. Só que eu não faço nada PJ. O meu é tudo no pessoa física. Isso, então. Só que responde pela MEI, porque ele mostra a entrada, a saída, sei lá, não sei o que ele faz isso, lá. dentro Ele mostra do- direitinho. dentro Só da que ele pessoa sempre física. fala, você não tem a jurídica? Você fez a jurídica? Eu nunca perguntei, assim. Mas tem coisas que tem que fazer diferentes, assim. É uma declaração, né? Para MEI tem uma declaração anual que tem que ser feita, né? Mas no mês a mês não precisa, não. E assim, não sei se eu vou responder errada a pergunta da Dani, mas eu faço isso pra mim, eu tenho um contador que me acompanha, né? E eu sou MEI também. Isso, Dani, o que vai te trazer? Vai te trazer exatamente a clareza que você está recebendo. O seu cliente é pessoa jurídica, ele vai para aquela conta e aquela conta você não vai poder ir no mercadinho do Zé, gastar R$15 e passar. Porque aquela conta é da sua empresa, você já tirou lá. Eu tenho que começar a tirar isso da cabeça. Entendeu? Então, dá muito certo. É claro que você tem que, né, depois consultar o seu contador, que existe, né, uma tabela, mas é para isso, é justamente para você ter a conta empresa e a conta Daniela. Não, porque uma vez me falaram, a partir do momento que você tem um cartão PJ, Sim. você tem que prestar conta de tudo que entra. Aí eu falei, gente, eu não sei fazer isso. Não, até tem Falaram valor, a que gente tem que não ser. vai. Aí eu falei, gente, mas meu cliente. Aí já começa a me vir. Não. Eu já tô sem tempo, né? Aí você vai. Aí você fala, não, mas eu vou ter que fazer como Não, se eu não não presto é. conta. Não. Tudo que entra, tudo que sai. Enquanto MEI, não. Tá? É. Não tem essa obrigação legal. Assim, na verdade, você tem a obrigação quando você for A uma sua de- microempresa ou uma Isso. pequena então, empresa. Aí provavelmente você... a pessoa que falou é Exatamente. micro, né? Isso que eu te falei, então assim, isso Possivelmente. é muito bom. O dia que você começar a fazer isso, realmente, e assim, É porque depois você que está faturando bastante. Então, assim... tá faturando, E depois que você pega gosto, realmente, você não pega o dinheiro lá da empresa, você não pega. Eu falo, às vezes eu fico suando, eu falo, Ana, você tem que se manter com isso. É o que você tem, você não vai pegar. Não vai comprar, e tá tudo bem, não compro mesmo, entendeu? Aí é bem legal. Você começa a pegar gosto. Igual gastar, você também começa a pegar gosto por não gastar. E ver o dinheiro guardado, né? É isso, assim, eu acho que a distinção do cartão do PJ para o cartão de pessoa física é esse, é você alocar o gasto certinho. Então, assim, se é um gasto da sua empresa, você pode fazer no seu cartão PJ. Não sendo, usa o seu cartão pessoal para Exatamente. poder não misturar as coisas. Mas, assim, eu posso estar totalmente enganado, mas até onde eu sei, a MEI não precisa ter esse registro não precisa. mensal. Eu não. acho que esse estúdio que eu tô falando, das nossas amigas, foi quem me falou, eu acho que ela já não é mais Isso. MEI. E assim, você começa, vamos supor. Mas né? ela me assustou, vou te falar, vou brigar com você. E você, Dani, por exemplo, né? Exemplo, assim, totalmente disparado. Você tem uma retirada de R$4.000 por mês, um exemplo. E você tá acompanhando o seu cartão de crédito, ele já tá em 6.
Né? E você fala, e agora? Eu tenho 4, né? O que eu vou fazer? Vou pegar dinheiro emprestado lá da minha empresa? Vou fazer alguma coisa por fora? Então, assim, você tem que... É duro, mas você tem que se encaixar dentro daquela realidade do momento, né? Não Eu dá já fiz pra- uma consultoria financeira há muito tempo atrás. Não segui, mas eu fiz. Tá vendo? E aí a pessoa falou: Protagonismo é seu salário protagonismo. é esse. E você também pode gastar tanto, mesmo tendo meu salário, ela falou, do meu salário é pra coisas bestas, assim, coisas que eu gosto de gastar, né? Você tem por mês tanto. Vamos dizer, você tem por mês R$1.000. Se você foi no restaurante, se você comprou um sapato, o problema é seu. Tem uma hora que você vai falar, não vai dar pra comprar sapato esse mês, que já chegou nos 1.000. Sim. Nossa, difícil, né? Então, assim, Dizer mas não. Mas é isso, assim, eu acho que o ponto que você até perguntou lá atrás, qual o percentual pro salário, né, pro Prolabore? Depende do diagnóstico de cada empresa, E do entendeu? lucro Assim, que do tem, lucro né? que tem, exatamente. Tem que avaliar caso a caso e ver, né? Quanto que a pessoa recebe, quanto que ela fatura e aí quanto que dá para fazer. Eu acho que a pessoa talvez tenha te orientado aí certinho com relação a isso. E aí é difícil seguir a difícil regra. começar. É, muito, né? Ô, Igor, como que você consegue enfiar na nossa cachola teimosa, né? Na nossa, e aí 99% que a organização financeira, ela faz parte do processo, né? Ela faz parte do seu sucesso. Porque não adianta você ter um sucesso e você não ter organização, porque uma coisa vai gerando a outra. Como que você consegue, então, mostrar a importância disso e que a gente realmente siga, que é bom, que é eficaz, Qual é o custo-benefício para qual isso? é o custo-benefício? E no meio disso, você deve ter muitos alunos, você chega a discutir com eles, fala, ou você entende ou você vai falir. Como é que funciona essa relação do seu trabalho pra gente, né? Pra gente entender melhor e contratar, assim, imediatamente. Bom, vamos lá, Analice. Assim, respondendo a sua pergunta, acho que da importância, né, da gestão financeira. Eu coloquei já o ponto de que, assim, é essencial para a gente tomar melhores decisões, né? Eu acho que vocês dois deram relatos aqui de que, assim, vocês estão surfando a onda. Tá faturando, tá vendendo, estou conseguindo pagar minhas contas, tá tudo ok. Então, assim, isso é suficiente para vocês? Faço uma pergunta. Vocês têm sonhos na vida de vocês profissional? Vocês querem alcançar algo mais? Então, assim, eu acho que o recado que eu acho que tem que botar dentro da cachola, talvez de todo fotógrafo ou de todo profissional independente, é exatamente isso. O que você busca de sonho na sua vida profissional? Porque a gestão financeira, ela vai ser mais uma coisa que vai te ajudar. É óbvio que a gestão financeira não é sozinha responsável, né? Você talvez vai ter que tomar decisões de marketing, né? Você vai ter que tomar decisões de comprar um equipamento ou de aumentar uma equipe, né? Então, você fala de pessoas. Mas, assim, a gestão financeira ela vai servir para isso. Hoje, vocês estão bem porque está tranquilo, está dando dinheiro certinho lá. Mas você poderia estar mais eficiente? Você poderia economizar 10% e esses 10% você juntar para comprar um equipamento novo e aprimorar, gerar valor para o seu serviço? Né? Então, assim, o controle te traz essa possibilidade. Entendeu? Então, assim, hoje eu ganho 10 e consumo 9 e sobra 1.000 para mim. Será que eu poderia estar consumindo 8 e está sobrando 2 para mim? Para eu reinvestir na minha empresa? Ou será que eu posso fazer um planejamento de que eu quero aumentar a minha renda e eu tenho uma reserva de emergência suficiente para construir uma equipe? Eu quero construir uma equipe. E se der errado alguma coisa, eu tenho dinheiro para pagar essas pessoas se não funcionar. Né? Então, assim, a gestão financeira ela te propicia isso. É você constituir uma reserva, você ter uma estratégia financeira, você ter um entra e sai mais eficiente, fazer uma avaliação do que você pode economizar, o que não pode economizar, e você botar tudo no papel. Botar tudo no papel e com metas e com um planejamento, você tem um entusiasmo um pouco maior para conseguir aquilo. Então, assim, você sabendo que tem algo que você vai alcançar daqui a 6 meses, daqui a 10 meses, eu tenho certeza que vocês vão com mais garra, com mais gana para poder vender e garantir que aquele planejamento seja executado. Então, a gestão financeira, ela vai muito nisso, na concretização, na ajuda, no suporte para concretizações, crescimento e alcançar coisas que vocês ainda não alcançaram hoje.
tá? E aí, com relação à relação com os clientes, assim, às vezes sim, é necessário dar um puxãozinho de orelha, né? Assim, eu sou uma pessoa, eu procuro ser uma pessoa bem gentil, mas assim, eu reforço o tempo todo que não é a minha vida que vai mudar. Né? Então, assim, quem que tá querendo se enganar nessa história toda? Né? Então, assim, o ponto é esse, a pessoa tem que entender que a mudança, ela parte de dentro para fora. Se você quer colher laranja, não adianta botar semente de maçã no solo. Concorda? Então, assim, se você quer fazer algo diferente na sua vida financeira, você tem que mudar seus hábitos, você tem que mudar seus pensamentos, né? Então, é mais ou menos por aí que eu converso e tento convencê-los de que é necessário mudar. Eu só olhei dessa forma para Dani, que a Dani tá não entendi a indireta, não. Ela tá se reestruturando, ela tá se encontrando de dentro para fora, né? Então, e esse financeiro tem que pôr junto, né? Ela só deixou o financeiro de lado, né? Ah, é muito engraçado. Eu tenho Mas às vezes é um desconforto, né? Mas tem que gerar. Não, tô falando que às vezes a gente tem esse medo, a gente não sabe por onde começar, a gente se sente perdido e a gente vai procrastinando e vai deixando pra frente, né? Mas eu sei e tenho certeza que, com certeza, minha vida irá mudar. Só precisa mudar os hábitos, saber que você tem que... É isso, eu tenho uma sequência, assim, pra gente alcançar esse resultado diferente que eu... Aí entra um pouco na psicologia, não é minha área profunda, mas, assim, pensamentos geram ações, que são as atitudes... E ações geram resultados. Que geram resultados. Né? Então, assim, para a gente mudar o nosso resultado, a gente tem que mudar lá na origem o nosso pensamento. Né? Então, existem duas formas para isso. Ou a gente se capacita no que a gente hoje é deficiente, ou a gente busca a ajuda de um profissional. Né? Da mesma forma que a gente não sabe tirar, eu não sei tirar foto. Né? A Fernanda fala assim, não, mas tira uma foto aí, o meu vai tudo no automático. Entendeu? Vai lá, bota no automático na câmera e vamos em frente. Eu não sei fazer. Né? Então, assim, se eu quero ter algo, uma recordação, uma experiência com qualidade, eu sei que eu tenho que recorrer a uma fotógrafa. Né? Então, a mesma coisa. Se vocês hoje têm uma dificuldade e não têm esse interesse, né, de buscar essa capacitação, esse progresso na vida, né, no estudo financeiro, tem sempre um profissional que pode ajudar vocês, entendeu? Com certeza. Igor, agora conta pra gente, porque assim, eu encontrei a Nanda, né, no último congresso aqui em São Paulo, e a gente falando do financeiro, teu marido já trabalhando com a gente já deve ser um pouquinho difícil, né? Um pouquinho. Agora, teu marido do financeiro, que faz o nosso financeiro, ela brincou comigo e falou, Ana, eu tenho reunião, não sei se é quinzenal, uma vez por mês com ele. E se bobear, a gente faz online, né? Mas eu preciso dessa reunião. Eu falei, Nanda do céu, né? Como é que é fazer a finança da própria mulher? Rola um estresse de vez em quando? Ou ela já se adaptou a isso? Não, assim, eu acho que a relação dentro de casa, ela, enquanto casal, se a gente não tiver respeito, não vai em lugar nenhum. Então, isso tem que expandir para o profissional. Né? Então, assim, eu acho que ela entende o meu papel e eu entendo o papel dela. Então, essa relação flui bem. E é isso, mas eu consegui colocar na cachola dela que é importante fazer. As metas, né? E, assim, né? E o controle em si. E o controle. Né? Então, assim, se você não tiver um controle, a gente não vai alcançar o que ela quer alcançar. Né? Então, assim, a empresa dela, para ser saudável financeiramente, parte desse princípio de ter o controle e a gestão financeira certinha também. E foi difícil? Conta para nós. Demora um pouquinho, né? Mas... Nossa, Nanda, se você deu trabalho, imagine eu. Preparada? Ela tá nesse ritmo aí seu também. Ela gosta, né? Tem um hábito... De estar em todos os congressos, viaja tudo, quer estar em tudo, né? Às vezes a gente passa, né? Fala assim, ó... Tava né? dentro do orçamento, era isso aqui, Sim, ó. É que nem reforma, né? Sempre passa um pouquinho. Aí ela inverte, ela fala assim, não, mas é investimento, não é custo. É verdade. E agora vai ter um congresso que, quando ela chegou aqui, ela falou, passou do orçamento. Ou ela vai ter que deixar pra trás de ir, ou ela vai ter que convencer o marido a andar 15 horas. É isso? De carro pra ficar mais ou menos o mesmo preço. Mais ou menos, exatamente. Porque assim, ou você acha compensação em outra linha, né? Assim, se você tem um controle financeiro, você fala assim, linha de congressos, capacitações, está lá, X para gastar. Se você vai passar disso, alguma outra linha tem que pagar essa conta. Né? Ou você aumenta a receita.
né? Então, assim, o que você faz? Vou tirar do equipamento que eu ia trocar mês que vem ou vou pro congresso agora? É isso. É essa tomada de decisão que tem que ser feita de forma consciente. Então, assim, não, tá bom, eu vou fazer um mini ensaio aqui que não estava previsto nesse mês para conseguir pagar essa conta. Então, assim, eu me planejo, faço isso, tem que ter uma divulgação mínima, né? Tem que ter um tempo mínimo, mas é isso, vou buscar uma fonte de renda nova para compensar. Resumindo, Dani, consigo extra de qualquer forma, tá? Que não vai conseguir na lábia, não. Tá vendo, né? Faça aí o mínimo do mínimo. Qual vai ser o próximo ensaio para você poder viajar, hein? E eu queria fazer uma pergunta, nem sei se você vai conseguir me responder e vai entender direito a minha pergunta. Por exemplo, eu preciso comprar um equipamento e ele vale 10 mil reais. E eu tenho esse 10 mil reais guardado. Porém, eu prefiro, ao invés de tirar os 10 mil e ir lá comprar o equipamento, eu prefiro pagar 11.500 no equipamento e parcelar ele em 10 vezes, por exemplo, de 1.100. Ah, mas isso é burrice, você está pagando 1.100 de juros aplicado, enfim. Porém, eu, Ana, acho que o 1.100 é uma dívida que eu vou estar assumindo, que eu consigo pagar tranquilamente por mês, e eu prefiro manter esses 10 mil guardado. Isso é burrice realmente ou não? Então, de novo, a gente tem que analisar o todo. Né? Então, assim, você já tem a reserva de emergência constituída? Sim. Né? Então, assim, esse é um primeiro passo. Se você já tiver a reserva de emergência constituída, eu diria que não é. Se tiver dentro do seu planejamento... A reserva não é o dinheiro, os 10 mil. Não. É a reserva parte, mesmo, tá? Porque, assim, entende que você está assumindo um compromisso de dívida durante 10 meses? Sim. E como que é a certeza da sua renda daqui a 10 meses? Sim. Então, assim, você está assumindo esse risco. Sim. Você está dizendo que em 10 meses é tranquilo. Então, assim, de novo, vai muito de pessoa para pessoa. Se ela já tem uma estabilidade de renda, né? Assim, você bota uma pessoa que está começando, eu diria que, se não for por necessidade, é uma loucura. É uma loucura porque ela vai ter toda a despesa do mês mais a prestação, isso, né? E assim, vai começar o mês sempre no negativo. A verdade é essa. Você já tem aquela necessidade de gerar renda o tempo todo. Então, assim, é um compromisso de dívida de um valor relevante que, na maioria das vezes, não faz sentido você assumir. Tá? Aí é muito mais uma questão de risco. De novo, não é uma decisão financeira. Financeiramente, talvez faça sentido olhando para o seu histórico de renda. Se você tem uma reserva de emergência, sim, talvez faça sentido ir nessa linha. Tá? Sim, pagar à vista. Não, de parcelar. Tá. Mas, assim, o pagar à vista, em termos de risco futuro, é sempre a melhor alternativa. Tá? Então, em termos de planejamento, o que eu sempre sugiro é que você acumule esse dinheiro para você pagar à vista. Né? Não estou dizendo que é ruim você parcelar, mas espera na maioria mais um pouco, né? Exatamente. Mas aí, assim, isso é uma coisa pessoal minha, né? Muitas vezes você, por exemplo, você não consegue guardar o 1.100 por mês para juntar. Eu preciso mas de um boleto. se você tiver o boleto, você vai pagar. Então você vai se esforçar porque você precisa pagar aquilo. E agora o 1.100 vai coçar na sua mão e ele vai acabar Já me voando falaram, com todas as Dani, peças. a Fabi é muito controlada, a Fabi sempre faz isso também, que era uma das integrantes, e ela falava, Dani, faz um boleto pra você. Gente, não me engana. Porque eu falo, gente, não vou pagar esse boleto pra mim não, que eu preciso desse dinheiro. Eu sou assim, não adianta esse negócio pra mim não. Eu sei que o boleto é meu. De novo, por isso que a decisão é muito particular, né? do perfil da pessoa. Mas na grande maioria das vezes, a minha recomendação é que você acumule e pague à vista. E pague à vista. Exatamente, que você não gera uma dívida futura. Sim. Então, esse é o melhor dos mundos, porque... Mas assim, não, Igor, mas eu tenho uma reserva aqui que dura 8 meses. Então, se você assumir um compromisso, né? se você assumir um compromisso de 10 meses, ok. Você, num imprevisto, que a reserva de emergência é para isso, num imprevisto, parei por uma questão de saúde, ou então parei porque eu precisei fazer uma especialização, qualquer coisa do tipo, você tem a reserva de emergência para assumir esse seu compromisso. Né? E, de novo, só pensando, né? Eu faço um compromisso de um equipamento, aí eu tenho um compromisso aqui do meu estúdio, que eu fiz uma obra, eu tenho um compromisso vários ali... compromissos, né? É que nem cartão, né? A gente parcela. Vai na C&A 10 de 40, vai na Renner 10 de 20. Quando eles se encontram, eu não sei por que aumenta tanto, né? As parcelas se
conta. Eram tão pequenininhas. Eram tão pequenininhas, É inofensivas, uma conta né? matemática Não, de e soma, agora né? eu guardo meu fixo de cartão. Falando, onde é isso, né? Nossa, uma você tá vendo meu cartão? Tá vendo minha fatura? Mas é mais ou menos por aí, tá? Quando eu faço também mentoria de finanças pessoais, e uma das coisas que eu faço dentro da minha mentoria, que eu faço são 5 sessões durante 3 meses que eu faço com a pessoa, uma das coisas que eu faço é a análise do cartão de crédito da pessoa. E mostro exatamente isso. Você tá vendo aqui, ó. Você sabe que você... Essa juntou com essa? Você tá não vendo? posso comprar, mas Você tá 10 de vendo? 12 eu posso. 10 de 20 também. Não, e tem um negócio no shopping que atrai, né? Sem juros, Sem sem juros, juros, uma sem delícia, juros, uma né? Tem delícia. um negócio... É. E aí eu mostro justamente, assim, você tá vendo o tamanho da sua dívida? Aí a pessoa vê, é uma dívida de 28 mil reais. Assim, e aí eu tô dizendo assim, é parcelamento só. A pessoa, não, mas eu vou conseguir. Eu falei, não tem dúvida, eu espero que você tenha prosperidade para conseguir pagar esses 28 mil. Mas você quer assumir esse risco? Entendeu? Então, assim, de novo, você tendo uma reserva de emergência, eu fico um pouco mais tranquilo de você assumir um risco desse. Mas você sem reserva de emergência Quer dizer... e com uma Igor, dívida dessa futura... Eu sinto dizer que você vai ficar com dó de mim. Acho que você vai fugir de mim. Quer dizer, essa resposta dele, que ele tá falando do cartão de crédito, é exatamente comprar a câmera parcelado. A gente não isso. deveria entrar numa loja e comprar 10 de 20. Não deveria. Deveria isso, juntar e comprar... Esse é o mundo ideal, né? Mas assim, Sim. vamos trazer para um cenário também que pode ser real. Real. Eu preciso começar a trabalhar amanhã. Eu preciso comprar a câmera. Eu não consigo juntar Esperar. os 10 meses para poder comprar uma câmera. Então, assim, existem casos e casos. Então, a necessidade, às vezes, fala por si só. Então, assim, não, Igor, então eu posso parcelar? Sim, em alguns momentos sim. Porque se você não tiver a Não dá o câmera, passo, você não né? trabalha, você não gera renda, você não consegue pagar a própria câmera. Sim, sim. Então, de novo, é uma análise, planejamento e fazer tudo de forma Sim. consciente e com um pouco mais de segurança financeira. Ô Igor, eu não sei se você pode falar aqui, mas, por exemplo, um fotógrafo, então, que quer te contratar, eu sei que você deve ter algumas opções, Sim. mas o seu custo Médio. é a partir de quanto, se alguém quer contratar você? É assim, eu imaginei que essa pergunta viria, mas assim, eu prefiro sempre analisar caso a caso, porque assim, existe desde um controle básico, né? Vamos dizer assim, eu ofereço um serviço de controle básico que é simplesmente montar o fluxo de caixa, a pessoa saber quanto que ela ganha e quanto que ela gasta. Ponto. Tem Você informação faz disponível. isso ou você monta e é a pessoa que tem que alimentar? Pode ter os dois. Pode ter os Pode dois. ter os dois, tá? Então, Tá. assim, aí, de novo, é combinar. Existe um estágio intermediário, que é começar a gerar um relatório, começar a gerar algumas análises de custo fixo. Uma atençãozinha ali, você custo vai variável. sinalizando, né? Exatamente. Você tem indicadores que possam ajudar um pouco mais na estratégia Tá. financeira da empresa. Sim. E um terceiro estágio que é muito mais voltado para fazer a gestão completa da pessoa, né? Que então, sonho, assim, né? Ai, Nanda. Que sonho! Acordou no paraíso e não sabia, né, Nanda? E aí, assim, é claro que isso requer um pouco mais de esforço e tudo mais, mas é tomar a decisão junto com o cliente. Com o cliente, né? Propor, né? Então, assim, ó, tem essa estratégia, aí sentar, discutir o que você tem de meta, o que não tem de sonho, o que não tem, e aí como que vai executar isso. Aí é tomar um pouco mais da rédea do dinheiro daquela empresa. Tá? Então, tem esses 3 estágios. Aí eu particularmente, eu prefiro sempre Sim. ter um contato com cada um Pra para entender entender qual também, que é a né? necessidade, né? Muito Assim, bom. não adianta eu falar assim, não, vou propor isso para esse estágio final para uma pessoa que está começando. Sim, Não faz sentido, né? Então, assim, a pessoa também está começando ali, Sim. engatinhando, a gente tem Muito bom. os passos anteriores. Eu acho que eu vou precisar primeiro trabalhar o pessoal. Começar com esses 5 dias. Depois ir lá, né? A cabeça do pessoal precisa mudar para ter a empresa certa, né? Eu acho que anda em paralelo, né? Mas, assim, eu acho que é um bom passo. É um bom passo, porque, Ô, assim, Nanda, eu queria- na verdade, você é uma pessoa só, né? Assim, se a gente falasse... Hoje, eu não sei principalmente, como né? que é a sua empresa, se você tem mais gente trabalhando Não, só contigo. Então, assim, eu diria que funciona junto. Então, Uhum. assim, porque poderia ser um pouco diferente se você tivesse uma equipe, né? Se você tivesse uma estrutura maior, tudo mais. Mas, assim, sendo você é a decisora de um lado e do outro. Sim. Então, assim, o recado funciona Hoje do mesmo sou. jeito.
E eu queria saber se no controle da Nanda vem escrito ali gastos com consultoria financeira. E aí, como Ou ela é free, não... né? ou ela não paga, mas ela tem que calcular esse gasto e esse dinheiro sobrar para algum lugar. Não é? Exatamente. Não, hoje não tem, vou confessar. É um trabalho... Voluntário? Não, vamos dizer assim, de uma troca. É mútuo, né? Então, assim, eu preciso de fotos de vez em quando. Então, olha, mas assim, permuta é ótimo Exatamente. no trabalho. Aí, então, assim, ela aprendeu indiretamente tá lá. Muito não tá bom. destacado, mas existe uma permuta de serviço. Então, sim, Sim. é uma troca, né? Isso foi Exatamente. muito bom. Eu A acho que permuta faz parte também, Não, né? Dani, É ótimo. muito. E a Nanda, a gente até brincou, né? Loira, de olhos azuis, Magra. não tem ruga. Tá explicado, né? Magra, O cara controla. Tá tudo bem, certo, não né? tem preocupações. Não tem preocupação, Ó, a nossa. viu? A minha aqui, ó. Pra pôr um botox, vou ter que pedir daqui pra frente. A gente vai fazer permuta, inclusive a gente vai mostrar que o Botox faz parte da fotografia. Todo fotógrafo precisa de um Botox. Precisa. Rugas de preocupação diárias. É. É. Mas o financeiro, quem controla finanças também. Exato. É isso aí. Nossa, Precisa muito ver. bom. É muito bom. E hoje, qual é a área que mais te procura? Então, hoje, como eu tenho eu tenho essa relação próxima com a Fernanda, né, com a Nanda, então, assim, acaba que tem uma Fotógrafo busca... mesmo. Fotógrafo na parte de veterinária, parte de terapeutas. São as 3 áreas hoje que eu tenho mais procura, vamos dizer assim. Até porque foi onde eu também foquei para divulgar meu trabalho, né? Tem uma, vamos dizer assim... Um início, né? uma troca nisso, né? Então tem um início, então de fato essas 3 áreas foi onde eu tive a porta aberta e tô começando por aí. E quando você migrou, você já saiu da empresa e já começou a trabalhar ou não? Eu tô perguntando isso, é uma coisa até foge um pouquinho, porque muitos dos nossos ouvintes ainda é CLT, né? Sim. E tem esse sonho de migrar para fotografia. E muitos têm um processo e outros não começam direto, né? E você também teve essa troca, né? Transição de carreira. Só pra gente saber. Então, assim, a decisão, assim, a gente tinha a nossa reserva de emergência, né, como família, e a decisão foi muito mais, vamos dizer assim, abrupta, né? Então, assim, eu tomei a decisão de sair da empresa para começar a construir a minha carreira fora depois, tá? Então, eu não conseguia me planejar e me estruturar conciliando os 2 trabalhos. Tá? A Nanda, ela fez isso, ela conseguiu fazer. Na época, ela já estudava fotografia 10 anos, 12 anos atrás. E ela conseguiu começar os primeiros trabalhos e depois ela começou a engrenar de fato na fotografia sozinha. Eu já tive a decisão de parar, mas aí teve uma estruturação financeira por trás disso, de forma pessoal, particular. E aí eu vim construindo, tanto que eu fiz especializações depois também para ser um mentor financeiro, né, para ser essa parte de educação, até para ter um pouco mais de didática, vamos dizer assim, né? O conhecimento eu já tinha, mas assim, até para a forma de estruturar tudo mais, ver como que eu poderia trabalhar isso de forma mais consciente com meus clientes, né? Então, eu acho que, de novo, vai depender da realidade de cada um, mas eu acho que a fotografia, ela te possibilita um pouco disso, né? Acho que no meu lado de educador também dá, tá? Mas a minha carga horária era muito, muito pesada e eu não conseguia nem ter cabeça mental para poder pensar no que estruturar, entendeu? Eram grandes empresas também, a responsabilidade é muito Isso. grande, né? Aí você não consegue nem parar pra pensar. Os filhos vieram antes ou depois? No meio. Ainda tinha, não tinha tempo pra nada. Não. Na verdade, o mais velho tem 11, vai fazer 11 anos agora em agosto. E o do meio tem 8, né? E a pequenininha vai fazer 2. Vai fazer 2. A gente Então, conheceu assim, por fotos, são maravilhosos, Gente, né? Então, assim, Filhos... depois que eu saí da empresa, só a mais nova que veio. Exatamente. Então, assim, os outros 2 já estavam. E eu acho que assim, até como reflexão e aí de vida pessoal, acho que de transição de carreira, isso pesou bastante, a família, né? Então, assim, o período lá da pandemia foi onde que a ficha caiu e falou assim, eu tô trabalhando para quê? Eu tenho filho para quê? Né? Então, começaram a vir essas perguntas e justamente por ter os meus 2 filhos pequenos e
e estava vendo que não estava dando atenção, né? Quase não conseguia vê-los, né? E, Isso na é bom verdade, que você teve esse chamado a tempo, né? Porque muitas pessoas não percebem. Exatamente. Na verdade, eu comecei a ver porque eu comecei a trabalhar de dentro de casa e vi o que eu estava perdendo. Né? Então, era a infância deles, o crescimento deles, a educação deles, e isso me tocou muito. E foi onde que a gente conseguiu, graças a Deus, aí também se estruturar para isso e tomar a melhor decisão, que não me arrependo nem um pouco. Ai, que legal. Agora. Muito bom, muito bom. Bom, até me embargou aqui, ó. Exatamente. A gente é tudo... Manteiga derretida. Manteiga derretida. Não falei, gente, que ele ia estar com um sorriso de orelha a orelha. Olha, foi... Conta pra gente, foi tranquilo? Doeu? Friozinho na barriga. Mas passou, né? A gente sempre tem, vou te contar. Toda vez que a gente vai fazer, a gente tem essas borboletas aqui no estômago. A gente grava 2 anos seguidos e toda vez que vai abrir um programa, só a gente sabe, né, o que Me passa. dá uma planilhazinha. Exato. Fica mais fácil. Dá um papel aqui, pelo menos, pra eu ver alguma coisa, né? Um amuleto. Bom, eu sei que você disse, né, que ia deixar pro final uma dica, você acabou passando no meio, mas deixa mais uma dica aí, então, para quem tá começando, ou para quem tá todo enrolado, né, ou para quem realmente quer fazer essa estruturação financeira. Deixa uma luz no fundo do túnel aí para os nossos ouvintes. Pode olhar para aquela câmera direto, assim, no olho das pessoas. E assim, vocês vão ver que tem solução, gente, tem solução. Bom, gente, assim, eu acho que eu passei aqui que a importância da gestão financeira é algo fundamental para que a gente tenha controle do nosso negócio, da nossa empresa, e a gente consiga progredir. Né? Ter sucesso profissional faz parte disso. Né? A gente tem que ter o controle, saber o que a gente está gastando, o que a gente está recebendo de dinheiro. E a minha dica aqui para vocês faça essa gestão, tenha esse controle financeiro, mesmo que seja terceirizado. Né? Ah, não, mas Igor, eu não consigo fazer esse controle sozinho. Então busque ajuda. Busque ajuda porque tem N profissionais no mercado que pode dar esse suporte para vocês, mas não deixem. Pensem que isso é um investimento para vocês progredirem, para vocês evoluírem, para que tenha uma saúde financeira mais prolongada e um sucesso profissional na sua empresa. É necessário ter esse controle, ter essa gestão financeira. Nossa, foi profundo. Né, e, bom, estamos chegando aqui, né, a mais um final de episódio, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai servir para você, assim como está servindo para mim, para Dani, para Rê. É muito gratificante trazer pessoas aqui que realmente falam, né, com sabedoria, e o financeiro vai trazer não só saúde financeira, vai trazer saúde mental, né? Tranquilidade. Saúde mental, que eu acho que hoje é o mais importante. Então, mais uma vez, Igor, muito obrigado. O Igor veio direto do Rio de Janeiro, é de Petrópolis, né? Teresópolis, exato. Veio exclusivo para o nosso podcast. É uma honra. E mais uma vez, obrigado aos nossos patrocinadores, vocês aí desse lado, vocês que nos mantêm aqui. E os nossos patrocinadores, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alfa Photobook, Assis e Café Ananias. Alfa Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.